Fala pessoal, então continuando aqui esse primeiro momento da história do petróleo, né? A gente vai tratar agora de outros agentes e outros territórios de exploração e produção de petróleo nesse primeiro momento da história do petróleo, né? Bem, então em outra parte do mundo você tinha uma outra região de petróleo que também estava florescendo, estava bombando, que era o Mar Cáspio. O Mar Cáspio nessa época ele pertencia à Rússia Imperial, né? A Rússia Imperial tinha uma grande territorialidade, estendia lá da Europa até o Extremo Oriente e até Vladivostok, lá na Ásia, no Pacífico, perto do Japão, né? E você tinha na região do Mar Cáspio, até hoje tem um local com produção grande de petróleo. E nessa época tinha uma empresa criada pelo britânico Marcus Samuel. Esse Marcus Samuel ele fazia o transporte do petróleo dessa região específica para fazer a distribuição dessa região específica para os grandes centros produtores que eram principalmente a Europa, os consumidores desse petróleo, né? Então, os cargueiros, além disso, os cargueiros, como a gente está vendo aqui, os cargueiros do Samuel, né? Os navios cargueiros do Samuel faziam abastecimento, inclusive, de trens da ferrovia Transiberiana lá no porto de Vladivostok, no Pacífico, né? Pois é. Então, no Extremo Oriente também, outra região que vai estar florescendo em petróleo é a região de Java, na Indonésia, né, que era uma possessão holandesa naquela época, tá? E você tinha a empresa Royal Dutch, uma empresa de exploração de petróleo, se não me engano, acho que era empresa privada, tá? E ela fazia exploração do petróleo naquela região. Pois bem, você também tinha outras empresas que também estavam começando a explorar petróleo lá, né? Que é a Standard Oil e a própria Shell. E só que a Shell, de novo, você tem a Standard Oil, que é uma empresa gigante, né? De novo, como a gente viu no vídeo anterior, 85% da produção mundial vinha lá da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que a distribuição, o transporte, tudo era comandado pela Standard Oil. Então você não imagina o porte, o capital que tinha a Standard Oil, inclusive quando for fazer frente e for desbravar novos mercados, né? Então a Shell, que também já estava crescendo, né? Ela já estava crescendo nesse mercado, ela se viu não inferiorizada, mas ela viu o poder, a grande presença da Standard Oil lá. Então, uma estratégia que aconteceu foi a Shell se juntar com a Royal Dutch para garantir, né, para garantir as explorações naquela região. A Royal Dutch era holandesa, então eles tinham se beneficiou as duas empresas, fazendo frente à própria Standard Oil. E essa nova empresa, sim, ela passou a controlar metade das exportações de óleo russas, tá? E do Extremo Oriente, ou seja, ela se propõe como o segundo agente comercializador de transporte, distribuidor de transporte a nível mundial, tentando fazer frente à própria Standard Oil. Assim, de novo, a gente tem o desbravamento, né, o surgimento de novas regiões, de novos agentes no cenário de exploração e produção de petróleo a nível mundial, tá? E uma situação interessante, né, que acontecia nessa época era o que o pessoal chamava de o grande jogo, tá? Que era o embate, né, de influências entre as grandes potências mundiais naquela época, grandes potências europeias, principalmente Inglaterra e Rússia, na região da Ásia Menor. Tá? A Ásia Menor ela é um dos principais caminhos de acesso entre a Europa e a Ásia, e já desde muito tempo, né? Inclusive, se não me engano, era um dos principais caminhos, se não o caminho, talvez, da Rota da Seda, né, que Marco Polo fez para ir da Europa até lá a China. Então, você já vê que é uma região de grande importância estratégica, né? Então, a Rússia, o principal objetivo dela nessa situação era expandir as possessões e garantir os portos de água quente. Por quê? Porque a Rússia, ela, apesar de ter uma grande territorialidade, ela tem portos que estão lá
no extremo norte, né? Mas são portos de água fria que parte do ano ficam congelados e não conseguem ter, talvez, navegabilidade, né, para os seus navios, né? E os portos do Pacífico, mas também estão no Pacífico, tá? Mas mesmo assim não estão tão longe dos principal teatro de atuação daquela época, que era a Europa, que era mais próximo aqui do Mediterrâneo, né, do Atlântico e tal. Então, você garantir portos na região do Mar Negro e do Mar Cáspio é muito importante, não só para o teatro de guerra, né, para os navios de guerra russos, como também para a distribuição, para o controle de acesso de mercadorias do próprio petróleo, distribuição do próprio petróleo. Tá bom? E a Inglaterra, o principal objetivo dela é manter as possessões na Índia. Por quê? Aquela região, a Ásia Menor, né, ela está perto da Pérsia e está perto da Índia. Né? A Índia era chamada a joia da coroa britânica, tanto por causa do comércio que a Índia fazia, comércio metrópole com colônia, né? Naquela época, se não me engano, talvez não fosse o nome colônia ainda, mas não sei, Inglaterra, metrópole colônia e tal, e questão agrícola, a Índia também era um grande produtor agrícola, tá bom? Então, garantir a influência, garantir a segurança lá naquele cenário é muito importante para a Inglaterra também, tá bom? Então, outro cenário importante de exploração de petróleo é na Pérsia. Naquela época você tinha postos que já existiam, talvez de uma forma menor, ou você tinha próprios estudos mesmo dos campos, dos territórios para ver potencial de exploração de petróleo, e um desses agentes desse teatro, né, desses atores desse teatro, foi o britânico William Knox Darcy, que ele conseguiu concessões do governo britânico para explorar aquela região, tá bom? Assim ele fundou, se não me engano, também tinha concessões do governo persa também, não tô certo, mas conseguiu concessões para explorar lá e fundou a Anglo-Persian Oil Company, que ela viria mais tarde adicionar a própria British Petroleum, a BP, tá bom? E nessa época também você já está se aproximando do início do século XX, a gente já está se aproximando até da Primeira Guerra Mundial. As preocupações da Inglaterra com a Rússia elas diminuem, né? As preocupações com a Inglaterra naquele cenário elas diminuem. Você tem a Rússia imperial, claro, mas a Rússia ela tem aquela derrota na Guerra Russo-Japonesa e é um império que tem gastos, né, em diversas regiões, então a Inglaterra fica um pouco mais segura com relação a isso, aí se junta e faz uma aliança com a Rússia e forma depois a entente, elas viram aliadas, né? Então os ânimos naquela região são acalmados, são aplacados, certo? E aí então você tem também nessa época, a gente está se aproximando da Primeira Guerra Mundial, né? E o petróleo vai mostrando seu destaque no cenário, sua importância estratégica, inclusive para a geração de energia, claro, né? E a Inglaterra, nessa época mais próximo se não me engano foi durante a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra, o Churchill, né, observou-se o quê? Que o petróleo tinha uma eficiência energética maior que o carvão, né? Então, isso era muito importante para a manobrabilidade dos navios de guerra da coroa britânica. Quem deu essa ideia, quem levantou essa bola aí foi Churchill, tá? Durante a Primeira Guerra Mundial, onde foi notada essa possibilidade, essa aplicação para o petróleo como fonte motriz para os navios de guerra da Armada Britânica. Tá? Então, sabendo disso, os britânicos fizeram a movimentação para poder garantir que tivessem maior suprimento de petróleo no cenário mundial, né? E para que tivessem claro maior suprimento mais fontes nas mãos deles, né? Assim você tem a Standard Oil que está na fonte americana, você tem a Shell que está esse grande player agora também, que é metade britânica e metade holandesa. Então, outro local que merece destaque no cenário de petróleo mundial é o Iraque, né? É o Iraque, para deixar claro, o Iraque ele não existia antes como país, né? Ele era uma região do Império Otomano e que originalmente tinha muitos campos, era uma região que concentrava muitos campos de petróleo, tanto na região sul do que hoje é o Iraque, como no norte, no próprio norte, que é a região do Kurdistão, que tem uma grande concentração de poços de petróleo.
tá? Então, com o fim do Império Otomano após a Primeira Guerra Mundial, a região foi desmantelada, cada grande potência, né, vencedora da Primeira Guerra Mundial, ficando com uma região de influência. E aquela região, principalmente onde é o Iraque, a Inglaterra ficou com essa região, e ela costurou a formação do que hoje é o Iraque, né, trazendo um príncipe da família real saudita para ser inicialmente uma monarquia, se eu não me engano, e depois ser uma república. Depois virou república, acho que foi por golpe, mas inicialmente o reino do Iraque lá com um herdeiro da família saudita, tá? Um príncipe da família saudita. Inicialmente a exploração de petróleo lá se deu com a empresa a Turkish Petroleum Company, tá? Ela queria explorar esses campos, e a Anglo-Pérsia, né, britânica, possui metade das ações. Nessa época também você tinha uma figura proeminente chamada Carlos Gulbenkian. Carlos Gulbenkian ele era armênio, né, ele vinha de uma família poderosa armênia que detinha muitas refinarias naquela região e petróleo, campos de exploração de petróleo naquela região do Mar Negro, Mar Cáspio, né? A Armênia fica na borda do Mar Cáspio, também já não estou enganado. E o Carlos Gulbenkian ele foi ganhando destaque na região porque ele negociava, né, com os navios cargueiros que saíam de lá. Então ele foi ganhando destaque nesse cenário. E ele foi então responsável depois pela fusão, tá, da própria Royal Dutch com a Shell e também da exploração das concessões dos campos de exploração no Iraque para a Anglo-Pérsia. Tá bom? O Carlos Gulbenkian hoje, se não me engano, ele seria talvez um milionário, né, em cifras atuais, né, em valores atuais, e ele depois ele foi um filantropo, conhecido também por ser filantropo, e depois se sediou, ele foi morar depois em Portugal, em Lisboa. Tanto que tem não sei se é um museu, a Fundação Carlos Gulbenkian, que se situa em Lisboa hoje. Tá bom? Pessoal, esse foi o fim desse primeiro momento da história do petróleo. A gente se vê na segunda parte da história do petróleo. Tá bom? Até mais.